Gravando? Parece que o trânsito se transformou em uma grande fonte de problemas e tentar compreender nossa participação em tudo isso. Tudo está em constante movimento. Nosso planeta realiza movimentos harmoniosos durante sua viagem em torno do Sol a uma velocidade de 108 mil km por hora. Nosso sistema solar passeia pela Via Láctea, que por sua vez também está circulando pelo universo. Aqui na Terra não poderia ser diferente. Tudo na natureza se movimenta. Até uma árvore, que parece imóvel, está em constante transformação. Movimento é vida. Movimento, deslocamento, animação, desenvolvimento, ato ou processo de mover-se. Para o ser humano, durante milhares de anos, a única forma de locomoção foi caminhar ou correr. O homem difere dos animais, principalmente pela sua inteligência e criatividade. E foi utilizando-as que ele desenvolveu muitas outras maneiras de locomover-se. E tudo isso evoluiu muito com o tempo. Andar a pé a uma velocidade de um pouco mais de 3 km por hora, podendo apenas carregar algumas poucas coisas, foram limitações inaceitáveis. Foi a utilização de animais que provavelmente promoveu a primeira grande evolução na mobilidade. Animais foram domesticados para serem utilizados como montarias e também para puxar os primeiros veículos do tipo trenó. Graças a isso, foi possível ir mais longe, em menos tempo, transportando muito mais. No transporte terrestre, o segundo grande salto foi proporcionado pela invenção da roda, que se supõe ter ocorrido na Mesopotâmia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O uso da roda deu muito mais mobilidade aos veículos primitivos com tração animal, como as carroças, que prestam serviços inestimáveis à humanidade há pelo menos 2.000 anos. A tração animal foi a única ajuda que o homem teve por milhares de anos. Mobilidade. Propriedade de tudo que se move ou se desloca e que está sujeito às leis do movimento. Mas tudo isso mudou no século XVIII, quando surgiram as primeiras máquinas a vapor, e junto com elas, um invento que mudou completamente o conceito de transporte, o trem. Os trens equipados com locomotivas a vapor reinaram por 150 anos, possibilitando transportar muitos passageiros e também uma quantidade enorme de carga. Nessa mesma época, as máquinas a vapor também equiparam os barcos e os primeiros automóveis. Foi a invenção do motor a explosão, que ocorreu no final do século XIX, que proporcionou um espetacular desenvolvimento das indústrias naval, automobilística e aeronáutica, que ocorreu simultaneamente com o início da exploração do petróleo em larga escala. Devido à facilidade da fabricação dos motores e à abundância de combustíveis derivados do petróleo, multiplicou-se a produção de barcos, navios, motocicletas e automóveis. Foi nessa época também que começaram a ser fabricados os aviões. O homem conquistou os ares e começou outra conquista impressionante, a conquista do espaço. No século XX, o que aconteceu em termos de mobilidade humana foi realmente impressionante. Em 1900, existiam alguns poucos veículos motorizados e não havia ônibus nem caminhões. Hoje existem mais de 800 milhões de veículos em circulação em todo o mundo. E calcula-se que daqui a uns 30 anos, esse número irá dobrar. Importante notar que essa evolução não ocorreu de maneira homogênea, e os novos meios de locomoção não substituíram completamente os anteriores. Montarias e veículos puxados por animais são utilizados até hoje, e em alguns locais continuam sendo os únicos recursos disponíveis. Contrastando com isso, em algumas cidades é possível encontrar quase todos os meios de locomoção, muitos deles disputando o mesmo espaço. Nessa história toda, tem uma coisa muito importante, que não podemos esquecer. Apesar de toda a evolução, o homem sempre continuou a utilizar sua maneira natural de locomover-se: andar a pé.
pé. Não importa qual o meio de transporte, todos nós continuamos a ser pedestres. E é dessa maneira que mais utilizamos o trânsito. O que hoje conhecemos por trânsito trata-se, na verdade, de um complexo sistema social do qual todos dependemos diariamente para ir para o trabalho, voltar para casa, para passear, viajar, para despachar as mercadorias que fabricamos, para receber nossas encomendas. Além disso, muitas pessoas trabalham diretamente no trânsito. Motoristas profissionais, técnicos e agentes de trânsito, transportadores, vendedores ambulantes e muitos outros. É importante entender que as pessoas utilizam o trânsito com os mais diversos objetivos, e isso pode ser a origem de alguns conflitos. Muitas pessoas dependem dos sistemas de transporte coletivo, que podem ser encontrados em diversos níveis de evolução, desde um trator agrícola remolcando uma carreta improvisada para passageiros, veículos rodoviários de todos os modelos e tamanhos, até os modernos metrôs, como os da cidade de São Paulo, por exemplo, que transportam mais de 2 milhões de pessoas por dia. Somente no Brasil, a cada ano, 2,5 milhões de novos veículos entram em circulação em trânsito. O grande aumento no número de veículos causou profundas transformações nas cidades. Imóveis tiveram de ceder espaço para grandes avenidas e estacionamentos. O planejamento urbano ficou em função do trânsito e dos veículos, e não mais em função dos pedestres. Sem dúvida, isso trouxe alguns inconvenientes. Muitas cidades já não comportam mais tantos veículos transitando ao mesmo tempo. Os congestionamentos são cada vez mais comuns em certos horários. As pessoas estão sendo estimuladas a deixar seus automóveis em casa e andar mais a pé, e utilizar mais o transporte coletivo. Já estamos perdendo aquela mobilidade que levamos tantos séculos para conquistar. Qualquer corpo ou objeto que está em movimento poderá colidir com outro corpo que também esteja em movimento, ou mesmo parado. Parece que não estávamos preparados para um número tão grande de veículos em movimento e tanta gente disputando o espaço. Os acidentes se multiplicaram e trouxeram os piores tipos de imobilidade: invalidez e morte. Pode parecer um paradoxo, mas a verdade é que na sua procura por mobilidade, o homem acabou encontrando também a morte. O trânsito brasileiro mata mais de 50 mil pessoas por ano, o que é igual a 150 pessoas por dia, o equivalente a uma queda de avião de passageiros todos os dias. Um acidente de avião causa muita movimentação e grande consternação. Essa importância não é dada aos acidentes de trânsito. Será que a vida de quem está no trânsito vale menos? Enquanto você assistia esse vídeo, só no Brasil ocorreram 19 acidentes. 6 pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Não gostamos de falar de morte, talvez por isso fazemos de conta que ela não existe. Parece que não queria acontecer conosco, mas pense bem. Se a morte não assusta, a invalidez impressiona muito. Afinal, ninguém gostaria de ser condenado a passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Será que basta ter cuidado no trânsito? Se você for muito cuidadoso no trânsito, poderá deixar de ser culpado, mas mesmo assim poderá ser vítima de alguém descuidado. Por isso, o trânsito continua sendo um problema seu, e meu, e de toda a sociedade. Não há como se isentar.